Mas o que está acontecendo com o BTAL11, o BTG Pactual Agrologística? Esse fundo de tijolo, que, como o nome já diz, ligado ao setor agrologístico, mas o que fez ele despencar tanto aí nos últimos 12 meses? Será que ele é uma oportunidade para 2024 ou será que é daquelas ciladas que o mercado financeiro aí, prepara aí para os mais desavisados? Eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião sobre esse fundo, vou falar para vocês se eu tenho ele ou não, se eu vou comprar dele ou não, a minha opinião, minha visão sobre o grande problema que tem nesse fundo e será que ele já não chegou no fundo do poço? Vamos trocar uma ideia aqui, eu vou mostrar para vocês, na minha opinião, qual que é o maior problema desse fundo e se ele vai se demonstrar uma oportunidade de realmente para 2024 ou uma cilada. Mas antes eu vou te pedir, se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, toca no sininho para que você receba os próximos vídeos aqui do canal. E se você já é aqui do canal, deixa aquele like na confiança que isso vai ajudar demais aqui o canal a crescer, o YouTube vai mostrar para mais pessoas e a gente vai bater a nossa meta aí de 5 mil inscritos com a tua ajuda, beleza? Então seguindo aqui, vamos ver aqui alguns números do BTAL, o BTAL11, ok? Como eu falei para vocês, ele já caiu aqui nos últimos 12 meses 21,68%. Ele está com um dividendo bem interessante aqui de 12,47% nos últimos 12 meses, que já pagou aí, no caso, R$ 9,08. O valor de cota dele hoje, de tela, está R$ 72,83. Vamos dar uma olhadinha aqui no PVP dele. Ele está com um PVP de 0,69%. Rico, o que é isso? Significa basicamente, pessoal, que o patrimônio do fundo é de 627 milhões e ele está sendo negociado a mercado a 435 milhões. Ou seja, ele está com um desconto aí de 31%. Isso aí já é um ponto de atenção para a gente falar aqui sobre esse fundo. É um fundo de tijolo com um baita de um desconto e nós precisamos ver ali o que de patrimônio tem nesse fundo, se é interessante ou não. Lembrando, ele é um fundo ligado ao agronegócio, beleza? Então vou mostrar para vocês quais são os ativos que tem dentro desse fundo, tá? Só finalizando, esse fundo tem mais de 45 mil cotistas, ok? E pagou aqui, o último dividendo dele foi de 64 centavos com uma queda. O que também fez ele cair bastante nos últimos dias aí foi que ele tinha anunciado ali o penúltimo dividendo de 68 centavos e pagou o último agora desse mês de 64 centavos. Então é aquela regra, pessoal, toda vez que um fundo distribui um dividendo menor do que o mês anterior, geralmente a tendência é que as cotas caiam. Mas esse é um fundo, como eu falei para vocês, ele está ali com um desconto de 31%. Então não é qualquer desconto, nós precisamos ver realmente quais os problemas que tem esse fundo. Eu vou mostrar para vocês já já, só finalizando aqui, aquela métrica que eu gosto de usar aqui, de analisar, é os últimos rendimentos, proventos dele, nos últimos 2 anos, nos últimos 24 meses. E aqui o Status Invest nos dá isso, ó. Foi de 80 centavos na média, ou seja, ele chegou a pagar mais do que 80 e está pagando agora menos de 80 centavos. Na média, nos últimos 2 anos, ele veio pagando ali 80 centavos. Falando um pouquinho aqui sobre o objetivo do fundo. Qual que é o negócio do fundo, tá? Olha só. Tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e a valorização de suas cotas, o que não está acontecendo, né? Diga-se de passagem, nos últimos meses, ao longo do prazo, através de aquisição e construção de ativos de escoamento, armazenagem e distribuição ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. O fundo atua nas regiões de cadeias onde o déficit de infraestrutura e armazenagem é mais intenso e próxima das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. E pessoal, é o seguinte, quando o fazendeiro lá ele colhe o trigo, o milho dele, a soja, ele precisa de um lugar para armazenar isso, tá? Muitas vezes, nem todas as fazendas têm ali uma logística, né, adequada para armazenar esses grãos. E não é só armazenar, o grão ele tem que ser armazenado num lugar onde não tenha umidade, onde não tenha ali muita incidência de sol também, tem que ser um ambiente controlado, a temperatura, a umidade do ar, tudo. Por quê? Para que esse grão aí não fermente, não acabe brotando, não acabe estragando, na verdade. E essa é a estratégia do fundo. Ela compra ou constrói ali, né? Compra terrenos e constrói esses pontos aí estratégicos, próximos a rodovias, próximo ali ao escoamento dessa produção. E aí as empresas que beneficiam esse tipo de produto, tá? A semente, os grãos basicamente, eles ali recebem dos fazendeiros, dos produtores ali e armazenam, muitos deles até podem ensacar esses grãos aí, e já deixar ali prontinho para o escoamento ali, para exportação. E é claro, estamos falando de alimentos, né? Tem que ser realmente tem que ter realmente um controle de qualidade. Pessoal, dando uma olhadinha aqui no portfólio, né, na carteira dos ativos que tem dentro do BTAL, nós temos um centro de recebimento
de grãos, 17% disso. Um terminal portuário, 10%. Armazém refrigerado, 11%. Tem também 2 CRIs, que esse aqui que é o detalhe, que são o que está dando problema, é um desses CRIs aqui, tá? Tem 2 CRIs aqui, que equivale a 17% ali do patrimônio do fundo. E tem também armazém graneleiro, enfim. Olha só aqui para o perfil de locatário. Então 38% é de operação logística, 15% de etanol e milho, 26% insumos de revenda e 21% açúcar e álcool. Então dá para ver de cara que ele tem ali terminais ali diferenciados, tá? Não é um só tipo de terminal de armazém, e tem uma distribuição ali de locatário também, de segmento de produtos ali, bem interessante. Olhando aqui para a distribuição dos estados, pessoal, esses galpões, esses armazéns estão distribuídos 24% em Goiás, 22% no Paraná, 19% em Minas Gerais, 14% no Mato Grosso, 11% na Bahia e 10% no Espírito Santo. Então nós podemos dizer que essa região aqui central aqui é onde eles mais focam, porque é onde é a maior produção desses grãos. Então é um ativo que ele tem ali realmente uma diversificação bacana em pontos chaves, como o próprio gestor fala aqui no relatório. Isso aqui eu achei bem interessante. O fundo tem a distribuição aqui em 67% em imóveis, 27% em CRIs, contas a receber tem 4%, renda fixa 2% e em outros não tem nada, ok? É interessante lembrar também que todos os contratos que tem aqui no fundo imobiliário aqui, eles são atípicos, ou seja, tem multa se os inquilinos ali saírem antes do tempo do contrato final, tá? E o prazo médio para que esses contratos ali vençam é de 8,6 anos. Então são contratos bem longos, tá? Que tem inquilinos muito bons. A gente pode ver aqui no portfólio, ó. Então nós temos o complexo de semente, temos aqui em Vila Velha um terminal portuário, um centro de recebimento aqui das sementes. Olha só esses silos aqui, tudo isso aqui é onde é armazenado. Aí nós temos aqui mais para baixo centro de recebimento lá em Maringá, no Paraná. Temos aqui armazém graneleiro, um armazém refrigerado lá em Goiás, que é um calor absurdo. Então esse baita galpão aqui ele é refrigerado, tá? Aquilo que eu falei para vocês, para conservar ali o produto para o destinador final, para o destino final. É bem interessante isso. Temos aqui também outro centro de recebimento, também em Cascavel, no Paraná. E tem 2 CRIs, que é o que está dando problema aqui, né? Um deles, que seria isso aqui, ó, de Muquem, na Bahia, é o CRI da Serpasa lá, que representa mais ou menos 10% do fundo. Esse CRI está no fundo ali desde 2021 e começou a dar problema agora em 2023. Por isso que as cotações ali caíram tanto, os dividendos também começaram a cair, tá? O fundo informou ali que os devedores da Serpasa estão ali vendendo alguns ativos dele, colocaram à venda algumas coisas que eles têm para honrar ali com os compromissos que ele tem aqui com o fundo. E deve ter também com outros credores aí. Então esse CRI está com problema, tá? Mês ele paga os juros, mês ele não paga nada. Então hora ele paga ali 68, agora pagou 64. Pode cair mais um pouquinho, Rico? Pode cair sim, pessoal. Pode cair ainda para 60 centavos, na minha opinião. Mas, pagando 64 centavos agora esse fundo, no preço atual, vamos fazer um cálculo aqui. Quanto que isso representa, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós pegamos aqui os 64 centavos e dividimos ali por 72 e 83. Multiplicar isso aqui vezes 100. Nós temos ali um dividendo ali de 0,87, o que dá um dividendo anualizado aí, vamos ver, de 10,54%. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, como eu sempre gosto de frisar aí. É um fundo que, pessoal, analisando aqui calmamente, tá? É um fundo que tende a pagar mais de 10,5% aqui em 2024, e com a queda da taxa Selic, esse fundo vai começar a ficar cada vez mais atrativo. E lembrando que ele está com o PVP abaixo de 69, aliás, abaixo de 70, né? E está com o PVP ali com 31% de desconto. Então, na minha opinião, pessoal, entendendo esse risco aqui do fundo, tanto é que eu tenho, falei que eu ia falar se eu tenho ele na carteira ou não, eu tenho ele sim na minha carteira, em torno de 3% apenas, mas eu coloquei na minha carteira porque eu acredito que esse fundo vai performar muito bem aqui agora em 2024. Então, eu quero ter ele na minha carteira também, tá? Mas isso aqui é risco meu, porque eu tenho uma carteira diversificada já. Se está começando agora, não tem muitos ativos na sua carteira, toma cuidado com esse fundo, porque ele pode cair mais ainda. Esse fundo, ele está próximo à mínima histórica dele, que foi de R$72, tá? Ele está em 72,83. Ele pode cair um pouquinho mais, Zico? Pode, tudo é possível. No entanto, eu acho que ele é um fundo que apresentou
uma oportunidade bem interessante. Se você tem a sua carteira já diversificada, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse fundo aí. Um fundo de tijolo pagando mais de 10% é um fundo bem interessante. E como fundo de tijolo com 31% de desconto, pode ser que esse fundo venha a se valorizar nos próximos meses, essa cota venha a subir novamente. E aí nós conseguimos ganhar na valorização das cotas. É certeza, Rico? Nada é certo, pode acontecer vários outros problemas aí. O outro CRI pode dar problema também, então pode trazer a queda ainda mais do fundo. Porém, se você tem uma carteira diversificada, balanceada, vale a pena você dar uma olhada para esse tipo de ativo, que tem um bom desconto e que tem ali por trás ali bons ativos. O fundo ele apresenta um bom dividend yield, hoje com 12,47%. A minha projeção para o Betal é que ele venha pagar ali em torno de 60 a 64 centavos por cota apenas, tá? Nos próximos meses aí. Então isso vai trazer ali o dividend yield médio dele para 10,5% mais ou menos. O que não é mal para um fundo de tijolo, tá? Lembrando que ele tem bons ativos ali, tá bem diversificado em várias regiões, como eu falei para vocês. Tô tirando do jogo esse CRI da Serpaz aí que pode dar problema, tá? Que pode continuar dando problema aí. Se ele pagar ali nessa faixa de preço ali de R$ 72,00 a cota, pagar os 64 centavos, vai nos dar esse dividendo aí bem interessante. A expectativa, na minha opinião, é que esse fundo acabe subindo para 2024 justamente por causa desse desconto. Ele vem pagando um dividendo bem interessante, tá? Se ele pagar ali 60 centavos, ainda fica interessante esse fundo. Na minha opinião, o fundo é um fundo interessante para quem tem ali já uma carteira diversificada, volto a frisar isso, tá? E quer de repente ali fazer parte de um setor diferenciado, né? Que é um setor do agronegócio, o agrologístico. Coloquei ele justamente por isso, porque é um ativo que eu não tinha, né? Ligado justamente a esse tipo de armazém aí. Essa é a minha opinião. Eu quero saber de você se você tem o Betal 11, se você tem medo, qual é a tua opinião sobre esse fundo. Se você gostou do vídeo, já te convido aí, se você ainda não clicou no botãozinho, clica aí que você vai ajudar demais aqui o canal para o YouTube distribuir para mais pessoas aí, beleza? E é isso, pessoal, falamos um pouquinho sobre o Betal 11, deixei minha opinião aqui, o que eu acho desse fundo. Quero saber de você aqui nos comentários se você tem ele, o que você acha. E vou deixar aqui na tela final 2 vídeos, um sobre ações e outro sobre fundos imobiliários. Você pode escolher qual que você prefere e nos vemos no próximo vídeo, espero que você goste. Tamo junto!